Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Santo Deus, eterno Pai, por misericórdia, concede-nos a graça de compreender a verdade revelada. Livra-nos do erro. Dá-nos a tua bênção nesta hora. Pela tua palavra traz salvação. Pelo poder do teu Espírito traz novo nascimento. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus de Nazaré, segundo os evangelhos, ele operava maravilhas, por exemplo, multiplicar os pães, andar sobre as águas, repreender a fúria do vento e do mar, ressuscitar mortos. Era comum, era absolutamente inevitável perguntar: quem é este? Exatamente no meio do seu ministério, no seu curto ministério de 3 anos, aproximadamente 1 ano e meio, na metade, ele perguntou: qual é a opinião pública a meu respeito? O que as pessoas pensam e dizem de mim? E os apóstolos disseram. Depois ele lhes aborda dizendo: e vocês? Para vocês, quem sou eu? O que vocês pensam de mim? E Pedro confessa. E o que Pedro confessa faz Jesus declarar: Pedro, ao confessares que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, portanto, ao confessares quem eu sou realmente, ao reconheceres a minha autêntica identidade, isso é obra de Deus o Pai, não foi carne, não foi sangue, não foram os homens quem ensinaram, contaram isso a você. Trata-se de uma revelação do próprio Deus e Pai. Isso é da maior importância, você saber responder quem é Jesus. Porque o texto bíblico está dizendo: todo aquele que confessa. O quê? Confessa que Jesus é o Filho de Deus. Essa pessoa, nessa pessoa, Deus permanece com ela e ela permanece com Deus. Porque muita gente começa bem a caminhada cristã, no entanto, depois tropeça e cai e se afasta. Por quê? Porque ainda não confessou a divindade de Jesus Cristo, ainda não reconheceu verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus. Mas todo aquele que confessa, que faz esta confissão, a Bíblia está dizendo que Deus o Pai só continua, só permanece com aquele que confessa que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Por isso é da maior importância confessar Jesus. No grego, a palavra que traduz confessar, literalmente é homologar, é o verbo homologar. O que significa homologar? Significa concordar, significa assinar embaixo, significa endossar, significa dizer amém, eu homologo, eu ratifico, eu confirmo essa verdade, porque eu creio nela. Confessar que Jesus
é o Filho de Deus. Essa confissão, ela é tão importante, porque quando Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e quando ele chamava a Deus de meu Pai, os fariseus que o ouviam quiseram apedrejá-lo, por duas razões. Primeiro, porque do ponto de vista deles, Jesus violava o sábado. E ao chamar a Deus de Pai, daquele modo tão distinto, ele se fazia igual a Deus, porque estava se dizendo filho de Deus. Claro, todo filho herda a natureza de seus pais. Seres humanos geram seres humanos. Se Jesus é o Filho, e se Deus é o Pai, então ele tem a mesma natureza do Pai, a natureza divina. Portanto, ele é tão Deus quanto o Pai. No entanto, muita gente, já acostumada, porque nasceu numa cultura, entre aspas, cristã, é difícil encontrar um recanto do Brasil onde não tenha um templo católico, um templo evangélico. É difícil encontrar um lugar neste país onde ainda não se tenha notícia e não se saiba e não se comemore Natal e Páscoa. Então, numa cultura, entre aspas, cristã, todo mundo diz Jesus Cristo, todo mundo diz o Filho de Deus. Mas será que todos, quando afirmam isso, se dão conta daquilo que estão confessando? Para os irmãos terem uma ideia, a maçonaria, para os maçons, Jesus não é o Filho de Deus. Ele é apenas um grande líder religioso, como Buda, como Maomé e qualquer outro grande líder fundador de uma grande religião. Ele não passa disso. A maçonaria não confessa Jesus é o Filho de Deus. Eles querem ser um grande guarda-chuva onde todas as religiões podem se abrigar debaixo dele. Portanto, eles não podem confessar a divindade, a exclusividade de Jesus Cristo, porque isso excluiria as demais religiões. E eu não entendo como um crente pode participar de uma instituição que nega a divindade de Jesus Cristo. Jesus, mais um dentre outros, não distinto dos demais. A legião da boa vontade, puro espiritismo, travestido de cristianismo, em nome de um Jesus fraterno. É espiritismo puro a legião da boa vontade. Eles negam que Jesus é o Filho de Deus, negam o corpo físico, a natureza humana. Eles dizem que o corpo de Jesus era fluídico. Não sei que tipo de corpo eles querem dizer. O Paiva Neto e o Alziro Zaru, aliás, saiu do nosso meio, como diz João. Esse homem foi congregacional, lá do Encantado, saiu do nosso meio, porque não eram dos nossos, e fundou essa religião espírita travestida de cristianismo. Ele não confessa que Jesus é o Filho de Deus. E quem não confessa, diz o texto, quem confessa, Deus permanece nele, e ele permanece com Deus. Mas quem não confessa, quem não homologa, quem não assina embaixo, quem não concorda, não ratifica e não endossa esta confissão, crendo verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, Deus não continua. O texto bíblico de 1 João nos diz que aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele também nega o Pai. E muita gente diz, Deus eu creio, Jesus para mim é um homem, eu tenho Deus. E o texto bíblico diz que quem nega que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, nega também o Pai e não tem o Pai. Então é impossível um ecumenismo, você dizer, debaixo de Deus o Criador, todos estamos, mas os mediadores são muitos. Não podemos. Quem nega que Jesus é o Filho não tem o Pai. Os mormons, para os mormons, Deus, o Criador, já foi homem e já teve corpo humano. E ele teve relação sexual com uma de suas esposas, Maria.
E Jesus Cristo é o produto do relacionamento sexual de Deus com Maria, e ele é um ser criado. Eles o exaltam, a igreja dos últimos dias de Jesus Cristo, eles o têm na mais elevada consideração, mas Jesus foi criado. Ele não é divino, tão divino quanto o Pai. Eles dizem que existem 3 deuses separados. Eles não creem na tripessoalidade de Deus, o Deus triuno, o Deus uno. Eles não confessam ser monoteístas, não são. As testemunhas de Jeová, elas negam a salvação pelo sacrifício de Cristo. Jesus para eles não é divino. Eles concluem que é idolatria adorar Jesus. Só Deus é Deus. Jesus foi um homem perfeito, ele não ressuscitou, ele é o arcanjo Miguel, ele não morreu na cruz. Eles não confessam que Jesus é o Cristo, eles não confessam que Jesus é o Filho de Deus. Sanchonoe, ou Seixenoe, esse grupo nega que o sacrifício de Jesus tire pecados. Eles negam. A igreja da unificação, o reverendo Moon, ele diz que ele é o terceiro Adão, e que Jesus é o segundo Adão, que fez uma obra imperfeita, e ele, o terceiro Adão, superior, ele é o verdadeiro Messias. Ele não confessa que Jesus é o Filho de Deus. O Espiritismo, para todo o Espiritismo, para o Espiritismo kardecista e da legião da boa vontade, Jesus é um espírito altamente evoluído. Ele é o Cristo que se encarnou em Buda, Maomé, Jesus. Então, Cristo e Jesus são pessoas diferentes. Cristo se encarna ao longo dos séculos em personagens históricos diferentes. Então Jesus é um espírito altamente evoluído que não reencarnou mais. Eles não confessam que ele é divino, ele é igual a você. Se uma pessoa está no primário e a outra no doutorado, qual a diferença entre elas? É só uma diferença de grau, de nível de conhecimento. Mas são iguais, são seres humanos. Para eles, Jesus só está na nossa frente porque ele evoluiu mais, mas ele é igual a qualquer um de nós. E o espiritismo afro-brasileiro? Jesus é mais um dos orixás. Ele é Olorum. Ele foi criado. Ele está sob o controle de uma outra entidade maior. Nada mais do que isso. Irmãos, é o que nós vemos. A igreja adventista, por exemplo, às vezes dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. A sua obra de expiação da cruz do Calvário não foi completa, por isso eles dizem que ainda agora Jesus está realizando um suposto juízo investigativo. Eles não tiraram isso da Bíblia, mas das loucuras de Ellen White, com certeza. E eles dizem que os nossos pecados só poderão ser perdoados o dia que Satanás for exterminado. Até então, isso não é possível. São cristãos? 1 João 4,15. Todo aquele que confessa, que homologa, que ratifica e diz Jesus é o Filho de Deus, portanto ele tem a natureza divina, ele é aquele que o Pai enviou, ele é eterno, pré-existente, divino, digno de adoração. Ele, Jesus, é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Quem não confessa isso, Deus não permanece com ele e ele não permanece com Deus. É por isso que doutrina é da máxima importância. As pessoas dizem, pastor, doutrina divide. A cultura pós-moderna é uma cultura que quer a unificação, que prega a inclusão, a tolerância, e qualquer coisa
que faça a diferença para dividir, desunir, eles dizem não cabe mais. Mas doutrina é para dividir, doutrina é para desunir mesmo, é para dizer isso aqui não é certo, isso aqui é certo. Precisamos de doutrina, precisamos confessar. Se os irmãos estudarem os 4 primeiros séculos da era cristã, irão descobrir heresias terríveis negando a natureza humana de Jesus, dizendo ele era Deus, mas ele não foi um homem. Outras heresias terríveis que penetraram no seio da igreja negavam a sua divindade. Outras heresias negavam que Cristo e Jesus são a mesma pessoa, diziam, são pessoas distintas. Não acreditavam na dupla natureza de Cristo e uma única pessoa. E a igreja venceu, porque a igreja, meus irmãos, ela com a ajuda do Espírito de Deus e fundamentada no Novo Testamento, ela extraiu a sã doutrina e ela criou os credos e as confissões de fé que homologam aquilo que os cristãos creem de verdade. Então eu lhe pergunto, Jesus, quem é Jesus para você? Você confessa? Ele é o Filho de Deus? Você confessa? Irmãos, esta palavra confessar, ela não se restringe a uma mera declaração verbal, que qualquer pessoa pode fazer. Significa uma convicção profunda, significa homologar, significa ratificar. E você só faz isso quando está convicto, certo. Mas observe, como podemos saber a respeito da identidade divina de Jesus? Só por revelação. Jesus, quando os seus discípulos voltaram de uma missão bem sucedida de evangelização, ele disse, ele exultou do Espírito Santo. E ele agradeceu a Deus porque estas coisas maravilhosas, como, por exemplo, a sua identidade divina, ele disse, Pai, eu te agradeço, porque estas maravilhas o Senhor escondeu, o Senhor ocultou dos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, aos humildes, o Senhor revelou. Jesus exultou, porque Deus esconde a verdade e revela a verdade. Deus esconde a sua verdade, sabe de quem? Dos arrogantes, dos intelectualmente arrogantes, os sábios e entendidos. Mas os pequeninos, os humildes, ele revela. E Jesus disse, ninguém conhece o Pai, só o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho, só o Pai. E aquele, em relação ao Pai, que o Filho o quiser revelar, se Deus não revelar ao seu coração que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, para você ele será mais um dentre tantos. Trata-se de revelação. Isso é da maior importância. Meus irmãos, como foi que João Batista soube que Jesus era o Cordeiro de Deus? Jesus, fisicamente tão igual a todos os demais homens, ele passaria 300 vezes por João, e João não saberia, mas Deus revelou sobre aquele sobre quem o Espírito descer e permanecer, esse é o Cordeiro de Deus. Como foi que André encontrou o Salvador? Porque João Batista contou, eis o Cordeiro de Deus. E quem contou para João? Foi Deus o Pai. Como foi que Simeão, aquele homem idoso, percebeu quantos casais de todos os lugares da Palestina estavam se dirigindo ao templo com um bebê nos braços? Quantos casais estavam ali passando por eles? Passariam dezenas de casais com seus bebês. Mas Simeão disse, os meus olhos viram a tua salvação.
Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele e o conduziu ao templo e revelou para ele: é esse o menino. Sem a revelação de Deus, ninguém conhece a verdadeira identidade de Jesus. Para você confessar Jesus é o Filho de Deus, primeiro Deus, pelo Evangelho, visita seu coração, lhe toca, lhe revela, e diante desse testemunho do Espírito, que João já disse no versículo 13, que Deus nos deu o seu Espírito, e no versículo 14, ele fala daqueles que viram e testemunharam que Jesus é o Salvador do mundo. Portanto, o testemunho dos apóstolos, que é a palavra de Deus, o Novo Testamento, e o testemunho interno do Espírito Santo, é que nos faz confessar e dizer: Jesus não é reverendo Moon, não é Maomé. Para os muçulmanos, Jesus foi um profeta, mas Maomé foi um profeta superior a Jesus Cristo. Para eles, Jesus não morreu na cruz. Para os hindus, Jesus era um grande avatar, um grande guru, a encarnação de um espírito altamente evoluído, e nada mais. Eles não confessam: Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que quem não confessa isso, Deus, o Pai, não permanece com essa pessoa, e essa pessoa não permanece com Deus, o Pai. Você confessa que Jesus é o Filho de Deus? Uma senhora fez uma confissão de fé para o seu batismo e ela disse: Jesus é o meu Salvador. Tempos depois, ela se afastou da igreja, não atendia mais as ligações, não queria mais saber da igreja. Um dia eu fui a um bairro visitar uma pessoa, era de noite, em frente tinha um centro espírita, e quem estava de branco entrando ali? Aquela senhora. Com seus lábios ela disse: Jesus é o Filho de Deus, mas ela não o confessou verdadeiramente, porque se ela tivesse confessado, jamais ela estaria entrando num centro espírita. Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras, vamos para Mateus capítulo 7, abra aí em Mateus capítulo 7, versículo de número 23. Jesus está falando do último dia, ele está falando do dia do juízo final. No início do verso 22 está escrito: naquele dia, no dia do juízo final, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós, prestem bem atenção, não profetizamos em teu nome? A resposta é: sim, vocês profetizaram em meu nome. Em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios? E a resposta é: sim, em meu nome vocês expulsaram demônios. Em teu nome, Senhor, não fizemos muitos milagres? E Jesus dirá: sim, é verdade. No entanto, e apesar, então lhes direi claramente. Esta frase, direi claramente, é a tradução da mesma palavra que lá em 1 João é traduzida por confessar. Ou seja, no dia do juízo final, Jesus homologará, ele confessará, ou seja, ele dirá, e aqui o contexto é um tribunal, onde se faz uma confissão de valor legal, é uma confissão que tem diante de um juiz, do justo juiz. Então o Senhor confessará, ele homologará, ele reconhecerá: nunca vos conheci. Essa será a declaração oficial de Cristo: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Essa será a confissão de Jesus para muita gente que profetiza, expulsa demônios e faz milagres. Quem lê isso aqui não devia ficar com um pé atrás, não. Deveria ficar com todos os pés atrás dos supostos milagreiros dos nossos dias. Abra aí em Mateus 10, 32. Jesus também está mais uma vez falando do contexto do juízo. Observem bem o contexto. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, homologar, ratificar e dizer Jesus é o Filho de Deus, eu também o homologarei, o ratificarei, também diante de Deus, o Pai, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Os irmãos estão percebendo a importância disso? Vamos para o texto, meus irmãos, de João 9, 22. João 9, 22, e observem nessa passagem o perigo e a seriedade de confessar que Jesus é o Filho de Deus. João 9, 22. Jesus curou um homem que era cego de nascença. E perguntaram aos pais dele sobre o fato dele estar enxergando agora. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, ou seja, disseram, perguntem a ele já é um adulto. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Se em qualquer família hindu ou muçulmana alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, é morto, é expulso de casa no mínimo. Portanto, observe a gravidade, a seriedade e o perigo de confessar. Nós não estamos falando, meus irmãos, de uma confissão verbal, vazia da boca para fora. Não é esse o sentido da palavra homologar. Os irmãos sabem o que é isso. Muito bem. Vamos para João 12, 42 e observem esse texto e a sua importância. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Creram, mas não homologaram, não ratificaram. É ele, não fizeram. Covardia, medo de serem expulsos da sinagoga. Nós já lemos o texto. Os pais daquele homem não quiseram responder, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E agora, autoridades creram, mas não confessaram. E Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei. Então aquele que crê, mas não confessa, Jesus também não o confessará. Eles creram, mas morreram sem Deus e sem salvação, porque não confessaram diante dos homens quem Jesus era para eles. Para os irmãos terem uma ideia do perigo. Vamos para Atos 23, 8. Atos 23, 8. Nesse texto, Atos 23, 8, prova também a importância da confissão como uma declaração oficial e legal. Por quê? Porque Paulo está diante do Sinédrio e houve uma grande disputa, e o texto diz, porque os saduceus afirmavam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos.
Mas os fariseus aceitam, no grego é homologam, é a mesma palavra, confessam todas essas coisas. Então, no judaísmo tinha os saduceus, uma denominação, e os fariseus. Os saduceus negavam ressurreição, a existência de anjos e de espíritos, mas os fariseus não. Eles confessavam, eles aceitavam, eles homologavam, eles ratificavam. Existe ressurreição, existem anjos, existem espíritos. Portanto, trata-se de uma declaração oficial que tem peso e que é levada a sério. Quando você está diante de um juiz, aquilo que você diz é levado em conta a sério, é para valer. Esta palavra confessar significa isso, é para valer, não é da boca para fora. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Trava a boa batalha da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Timóteo confessou diante de muitas testemunhas a respeito da vida eterna, com certeza em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Veja aí, Tito 1,16. Tito 1,16. Observem bem como este texto é interessante. Eles afirmam em nossa Bíblia, a palavra homologar, confessar, foi traduzido aqui como afirmar. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. Então, o que eles confessam com a boca é uma coisa, mas as suas atitudes são outras. Então, com a boca eles confessam que conhecem a Deus, mas suas atitudes negam que esta confissão seja verdadeira. Ok? Então trata-se de uma confissão, uma declaração oficial de fé. Meus irmãos, o texto bíblico, voltemos para 1 João 4, verso de número 15. Observem, olhem para o texto. Todo aquele que confessa, que afirma, que declara publicamente e oficialmente, homologando, ratificando, com toda a coragem e convicção, que Jesus é o Filho de Deus. Deus permanece nele. Deus só continua como aquele que confessa a divindade de Jesus Cristo. E ele continua, e ele em Deus, e ele permanece ou continua com Deus. Portanto, é da máxima importância você, ao estudar a palavra de Deus e ao ouvir a palavra de Deus, você se dê conta daquilo que você crê e daquilo que você confessa. Porque é tão fácil num país de cultura, entre aspas, cristã, dizer Jesus Cristo, Filho de Deus. Todo mundo diz isso, mas não confessam isso oficialmente. E por isso, Deus não continuará com estas pessoas. É muito importante que você saiba o que as pessoas dizem a respeito dele, de Jesus Cristo. Porque o referencial, meus irmãos, da sã doutrina é a confissão da verdadeira identidade de Jesus. Quem diz que tem Deus, o Criador, mas para ele Jesus é outro como tantos, ele também não tem o Deus Criador dos céus e da terra. Você já confessou que Jesus é o Filho de Deus? Você reconhece, crê e afirma isso?
Em nosso país, quando não há o menor perigo, é tão fácil da boca para fora. Mas se nós estivéssemos agora em um contexto do Oriente Médio, você só confessaria a divindade de Jesus se tivesse realmente convicção, porque esta confissão lhe custaria a sua própria cabeça. Você a faria? Você o confessaria diante dos homens? Deus tem nos permitido confessá-lo sem que tenhamos qualquer prejuízo. Mas os irmãos sabem que João está dizendo que o anticristo virá. Será a encarnação satânica. Mas muitos anticristos já estão vindo. Eles negam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas nos últimos tempos, quando o anticristo, e não os seus predecessores, aqueles que ao longo da história da humanidade se apresentam, são anticristos. Nietzsche escreveu um livro, O Anticristo, porque ele nega que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o anticristo. Os judeus são anticristo. Eles não têm o Pai porque eles negam que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Filho de Deus. Quem nega isso é anticristo. Mas quando ele vier o anticristo, então, quem confessar, quem se atrever a confessar Jesus é o Filho de Deus, vai morrer. E então, disse Jesus, se não fosse pelas misericórdias de Deus, em abreviar, em encurtar esses dias, todos seriam destruídos. Por amor aos eleitos, está escrito no texto de Mateus 24, só eles não serão enganados. Se possível fora, mas não será, porque eles o confessarão. Por isso, num contexto de grande e grave perigo, Jesus escreveu para uma igreja: ser fiel, se necessário for, a ponto de morrer. Quando o texto diz ser fiel até a morte, o texto não está dizendo ser fiel até o dia que você morrer. Não é isso. O texto está dizendo ser fiel, esse é o entendimento correto, a ponto de morrer. E eu te darei a coroa da vida. Ao que vencer, esse vai se assentar comigo do meu trono. Ou seja, aqueles que tiverem a coragem de confessar que Jesus é o Filho de Deus. Sendo Ele o Filho de Deus, que se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do maligno, e para fazer propiciação, desviar de nós a justa reação de Deus para com os nossos pecados, a sua ira. Então Ele é o Salvador do mundo, não há outro. Só Jesus Cristo, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Se você ainda tem dúvidas, peça misericórdia a Deus. Se você está dividido entre Jesus e outros, humilhe-se diante de Deus, porque Deus só continua com quem confessa que Ele é o Filho de Deus. Se você o reconhece como Filho de Deus, que na cruz do Calvário morreu para lhe salvar, então arrependa-se dos seus pecados e tome hoje uma decisão: ser um discípulo do Filho de Deus. Porque todos aqueles que o seguirem, pelo poder de Deus, se tornam filhos de Deus e serão herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele é o Filho. E aqueles que creem são filhos de Deus, porque são nascidos de Deus, graças ao poder soberano e gracioso dos céus. Então, entregue sua vida a Jesus Cristo. Se o seu coração nesta noite estiver sendo visitado e tocado, e você hoje tem convicção, então confesse. A salvação é pela graça. Nenhum de nós aqui é perfeito, mas só entrará no céu aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então,
Entregue-se a Ele e nesta noite faça esta confissão no fundo da sua alma. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e orar a Deus